colocar para gravar já? Ó, acho que já começou, acho que já deve estar gravando já. Ó, como já é 10h05, aí se mais gente for entrando depois, aí eu só vou acrescentando, tá bom? Aí vamos começar pra gente não terminar muito tarde. É, acho que todo mundo me conhece, né? Se tivesse alguém de segundo semestre, eu ia me apresentar, mas acho que todo mundo me conhece. Então vamos lá. Aliás, gente, se vocês quiserem mais monitorias de genética, tipo assim, de domingo ou de meio de semana, se vocês me encontrarem na faculdade, aí a gente se reúne para estudar, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Ó, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, tá bom? Pode abrir o microfone e falar, a gente tá aqui para conversar mesmo. Então, ó, quando a gente vai falar de genética, geralmente, tipo, sempre a gente começa falando de Mendel, porque Mendel, ele realmente foi o pai da genética. Mendel, ele era biólogo, botânico e monge. E todos os estudos que ele fez no monastério onde ele vivia. Lá no monastério, ele era responsável por cuidar do jardim, cuidar das plantas. Então, ele tinha meio que um espaço, né, um laboratório a céu aberto para ele poder testar todos os estudos que ele queria, as coisas que ele queria fazer. E foi lá que ele começou a fazer isso, e todos os estudos dele foram importantíssimos, foram os primeiros da área. E foi isso que levou ele a ser conhecido como pai da genética. E o incrível é que tudo isso em 1800 e, tipo, bolinha, muito tempo atrás. Então, ó, o que foi, né, o primeiro estudo dele? Ele começou com as ervilhas, que todo mundo já sabe, né? A gente aprende isso desde o ensino médio. Então, quando ele começou os experimentos, ele usou as ervilhas de cheiro, a Psum sativum. Por que ele usou essas ervilhas, né? Essas ervilhas, além de elas serem muito fáceis de cultivar, elas fazem autofecundação. Que a gente até aprendeu está aprendendo agora, né, em melhoramento genético, as plantas que fazem autofecundação, as que não fazem. Então, elas fazem autofecundação. Então, tipo, uma ervilha verde, ela consegue se autofecundar. E para você obter uma linhagem pura, isso é muito importante. Então, além de tudo isso, elas têm um ciclo muito curto. Então, você consegue obter resultados mais rápido, porque o ciclo é curtinho e apresenta muita produtividade, o que é muito interessante quando a gente está realizando um estudo, alguma coisa assim. Então, o que que o Mendel fez, né? Ele começou a cruzar as plantas, tipo, verde com verde, amarelo com amarelo, até obter uma linhagem pura. E o que é essa linhagem pura? Depois de 6 gerações, então, tipo assim, eu tenho os pais das ervilhinhas aqui. A primeira geração que eu cruzo é a que a gente chama de F1. A próxima, cruzando a F1, é F2. Quando ele chegava na F6, se depois de 6 gerações ainda tinha as mesmas características da primeira planta, dos pais, né, da geração parental, aí ele considerava que essa planta era pura. Aí, depois que ele fez tudo isso, obteve uma linhagem pura das verdinhas e uma linhagem 100% pura das amarelinhas, ele começou a fazer a polinização cruzada, que a gente aprendeu. O que que é isso, né? A gente pega duas plantas, uma planta vai doar o pólen, a outra planta, ela vai ser a receptora. Só que, lembra que a gente falou que as ervilhas, elas são plantas que se autofecundam? Então, se elas se autofecundam, eu preciso cortar as anteras da minha planta que vai receber, porque senão o próprio pólen dela vai fecundar ela mesma. Então, ele cortava as anteras, eliminava o pólen dessa planta, para pegar o pólen de outra planta e fecundar ela. Isso é fecundação cruzada. E o que que ele fazia? Ele pegava o pólen de uma planta amarelinha e colocava numa planta verdinha. Aí foi fazendo polinização cruzada. Qual não foi a surpresa dele quando ele descobriu a primeira lei de Mendel? Que também pode ser chamada, se vocês forem estudar literatura, nos livros, etc., vocês podem encontrar também como lei da segregação dos fatores, ou seja, né, separação dos, dos fatores da genética, ou moibridismo, que é o nome mais complicadinho. Então, o que que é essa primeira lei, né? Mendel não sabia o que que era gene recessivo, gene dominante, porque não existia. Ele é que foi o primeiro a começar a estudar sobre isso. Então, o que que ele fez? Ele cruzou duas linhagens puras. Nós chamamos de vezão, vezão, vezinho, vezinho, mas ele não sabia disso, ele não conhecia isso ainda. Então, ó, vamos olhar só para a cor do desenho, que está aqui, ó. A geração parental são os papais das ervilhas.
Então, ele pegou uma geração purinha amarela e uma geração purinha verde e cruzou as duas, com aquela polinização cruzada que a gente falou. Quando ele cruzou essas duas, todos os filhos nasceram amarelos. Aí ele ficou, ué, como assim? Se um dos pais era verde, como que não nasceu nenhuma ervilha verde? Aí ele cruzou de novo. Ele pegou daquela linhagem que ele conseguiu que todas nasceram amarelas, pegou e cruzou de novo. Aí nessa terceira vez, perdão, essa segunda vez que ele cruza, que a gente chama de F2, ele obteve uma proporção que sempre, sempre, sempre se repetia. Nasciam 3 ervilhas amarelas e uma verde. Aí que ele começou a pensar genes dominantes e genes recessivos, coisas que dominam, características que são dominantes e outras que são recessivas. Então, por isso que a gente pode dizer que o amarelo, ele é uma característica dominante em relação à característica verde. Por isso que a gente chama com letras maiúsculas, tipo Vzão, Vzão, e o recessivo com Vzinho, Vzinho, porque ele aparece com menos frequência. Por isso que a gente usa Vzinho, Vzinho. Aí, beleza, né? Já descobrimos que o amarelo tem uma proporção maior. Mas como que a gente acha essa proporção? Como é que a gente descobre isso? Então, agora vem o nosso quadradinho de Punney. Muito bonitinho. Só que, assim, existem duas formas de fazer. A gente aprende o quadradinho de Punney, porque é o jeito mais didático, eu acho, de fazer. E também dá para fazer usando chuveirinho, que é muito mais rápido. Eu gosto de fazer o quadradinho de Punney porque fica bonitinho. Deixa eu ver. Ah, deu certo. É que a Vitória estava pedindo para entrar. Acho que deu certo. Então, ó, como é que a gente faz com o quadradinho de Punney? Ele cruzou as ervilhas amarelas, que eram dominantes, né? Vezão, vezão, e as recessivas, que era vezinho, vezinho. Mas o que que é isso? O que que é dominante? O que que é recessivo? Por que que é vezão, vezão? Por que que é vezinho, vezinho? Amarelo é a característica, é a cor. Então, ó, vezão, vezão, toda vez que aparecer vezão, vezão, eu tô falando da cor. A cor é amarela. Quando a letra se repete duas vezes, maiúsculo com maiúsculo ou minúsculo com minúsculo, eu vou dizer que esse gameta, ele é homozigoto. Homozigoto significa que é igual, é vezão com vezão, ou é vizinho com vizinho, é igual. E dominante porque é uma letra maiúscula. O de baixo, aqui, ó, o vizinho, vizinho, ele é homozigoto também, porque a letra é igualzinha, é vizinho com vizinho, só que ele é recessivo, porque ele é pequenininho. E o que acontece se eu tiver duas letras diferentes, um vezão com um vezinho? Aí a gente chama de heterozigoto. Então, quando é igual, as letras são iguais, é homozigoto. Quando é diferente, é heterozigoto, certo? Lembrando que a letra maiúscula é dominante e o Vzinho, a letra pequenininha, é recessivo. Então, ó, aqui está o nosso cruzamento, Vzão com Vzão, Vzinho com Vzinho. É só você separar. Eu vou pegar o Vzão com Vzão e vou pôr um aqui e um aqui. Bonitinho assim, vou separar eles. E com o Vzinho eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr o Vzinho aqui e o outro Vzinho aqui. Vou separar eles também. Agora, é tipo jogar a batalha naval. Vzão nessa linha com o Vzinho. Então, vai ficar Vzão, Vzinho. Então, ó, Vzão com Vzinho. Esse outro Vzão aqui, na linha de baixo, ele vai encontrar com o Vzinho também. Então, também vai ficar Vzão, Vzinho. Aí, agora, na linha de baixo, esse Vzão com esse Vzinho vai fazer Vzão, Vzinho. E esse Vzão com esse Vzinho também vai fazer Vzão, Vzinho. Então, o que que aconteceu? 100% do nosso negócio, né, os quatro que eu tinha ali, então 100% do nosso negócio deu a mesma coisa. 100% virou Vzão, Vzinho. O que que significa o Vzão e o Vzinho? Se tem o Vzão, significa que vai aparecer a característica dominante, porque o Vzão é dominante. Então vai ser amarelo. 100% delas vão ser amarelas. Só que são letras diferentes. É um Vzão com um Vzinho. Então, o que está acontecendo? São diferentes. Se são diferentes, são heterozigotos. Então, ó, vai ser amarelo, porque tem um Vzão, mas elas são heterozigotas. Então, tem o gene recessivo. Ele está ali, escondidinho. Ele não vai se manifestar, mas ele está ali. Então, ó,
O que que eu achei? 100% da minha F1 vai ser Vzão, Vzinho. Aí agora começa aquele negócio de fenótipo, genótipo, que muita gente ficou em dúvida antes. A característica que vai expressar é a amarela. Só que sempre o gene recessivo vai estar lá. Ele não está se manifestando, mas vai estar lá. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o chuveirinho, que é muito mais rápido, né? E eu não ocupa espaço. Voltando aqui, ó, para nossa multiplicação, digamos assim, ó. Vzão com Vzão e Vzinho com Vzinho. Vocês lembram da propriedade distributiva, lá da matemática, do chuveirinho? É a mesma coisa. Eu vou pegar o meu primeiro Vzão aqui e vou multiplicar pelo meu primeiro Vzinho. Vai fazer Vzão, Vzinho. Aqui, ó, é o primeiro na minha tabelinha. Agora eu pego o meu primeiro Vzão e vou multiplicar pelo segundo Vzinho, que tá lá no final. Vai fazer o quê? Vzão, Vzinho também. Tá aqui, ó. É o segundo na minha tabelinha. Agora eu vou para o meu segundo V, segundo Vzão. Vou multiplicar pelo primeiro Vzinho, tá aqui embaixo na tabela. E agora eu vou pegar o meu segundo Vzão e vou multiplicar pelo segundo Vzinho que tá lá no final. Vai ficar Vzão, Vzinho também. Então, é um jeito mais fácil de fazer, mais rápido, mas se você gosta de fazer tudo bonitinho, tudo belezinha, para não se confundir, para não ter problema, faz o quadradinho de Punnett. Se você acha mais fácil fazer por distributiva, faz por distributiva. O chuveirinho, dá no mesmo. Ficou alguma dúvida disso aqui? Eu vou entender que o silêncio é um não. Acho que não, né? Então, tá. Então, ó, agora vem o fenótipo e o genótipo. O que que é isso? O fenótipo é aquilo que eu tô vendo. Realmente, é isso. É fácil desse jeito. O fenótipo é o que eu tô vendo. O fenótipo, ele é o genótipo mais o ambiente. Como assim? O que que é o genótipo? O genótipo é o que está dentro do genoma. Não vai mudar. São as suas características genéticas. Não vai mudar. Não tem interferência. O fenótipo tem. Então, ó, por exemplo, as minhas priminhas que são gêmeas, têm o mesmo genótipo. Elas têm o mesmo genótipo. Só que se uma fica na praia, todo dia, todo dia, todo dia fica na praia, e a outra só fica dentro de casa no ar-condicionado, a pele das duas não vai ficar diferente? Uma vai ficar bronzeada e a outra não? Então, o genótipo é igual, o genótipo não vai mudar. Mas o fenótipo, que é aquilo que eu tô vendo, que no caso é a cor da pele, vai ser diferente. Uma foi influenciada pelo ambiente e a outra não. Então, ó, fenótipo é o que eu tô vendo. Então, eu olho para as ervilhas do meu primeiro cruzamento. 100% das minhas ervilhas são amarelas. Ó, 100% amarelo. Eu coloco lá, fenótipo, 100% amarelo. É só isso. Aí eu vou para o meu genótipo. O genótipo é o que está acontecendo lá dentro. É o Vzão, Vzinho, Azão, Azinho, Azão, Azão, Azinho, Azinho. O que que aconteceu no meu fenótipo? 100% foi Vzão, Vzinho. É só isso. Então, ó, alguma dúvida disso aqui? Não? Então, tá bom. Tá tranquilo, sim. Então, ó, agora que a gente fez o nosso primeiro cruzamento, a nossa F1, a gente vai para a nossa F2. A F2 é o quê? Cruzar o que eu encontrei na F1. Então, ó, a minha F1 era Vzão, Vzinho. Então, agora eu vou cruzar Vzão, Vzinho. Se quiser fazer por distributiva, dá certo também, tá? Ó, o Vzão com o Vzão tá aqui. O Vzão amarelo com o Vzinho verde tá aqui. Aí agora vai para o Vzinho com Vzão, tá aqui. E o Vzinho com Vzinho tá aqui. Então, por distributiva dá certo. Mas se quiser fazer o quadradinho de Punnett, fica mais bonitinho. É só separar, ó. O Vzão aqui, um Vzinho aqui. Um Vzão aqui, um Vzinho aqui embaixo. O Vzão com Vzão tá aqui. Um Vzinho com esse Vzão tá aqui. Um Vzinho com Vzão tá aqui. E assim, a gente sempre deixa a letra maiúscula, né, que é dominante, na frente, justamente por isso, para ficar bonitinho. Porque se você deixar Vzinho e Vzão, não é que tá errado, mas a chance de você se confundir é maior. E o último aqui, o Vzinho com Vzinho. Então, o que está acontecendo? Se eu olhar os resultados que eu tive aqui, são 4, né? São 4 resultados. 25%, ou seja, um quarto das ervilhas vão ser amarela homozigoto dominante, que era o que eu tinha na minha primeira geração parental.
Então, ó, 25% vai ser exatamente igual, vai ser vezão, vezão. Amarela, homozigoto e dominante. 25% vai ser recessivo, é o vizinho, vizinho. Então, ó, vai ser homozigoto também, mas é recessivo, que vai ser igualzinho à geração dos pais, aquela primeira que a gente cruzou, as linhagens puras. E 50% vai ser heterozigoto, do mesmo jeito que foi a F1. Então, ó, 50% vai ser amarelo e heterozigoto. Por que que é amarelo? Porque o meu Vzão ele é a característica dominante, certo? Aí vai ter o gene recessivo bonitinho lá também. Ah, dá para fazer com chuveirinho, igual eu já falei. Agora vem o fenótipo e o genótipo. É importante aprender bem agora, porque depois, quando entra a segunda lei de Mendel, que o negócio fica gigantesco, aí a gente começa a se perder o que que é fenótipo, o que que é genótipo. Então, ó, fenótipo é o que eu tô vendo, tá bom? Fenótipo é o que eu tô vendo. Então, é cor, ou se é enrugadinho, ou se é liso, é cor. Cor de flor, cor daquilo, tamanho, é o que eu tô vendo. Então, ó, o que que eu tô vendo? 25% das ervilhas é amarela, só que esse 50% também é amarelo. Então, se eu estou olhando lá, 75% das minhas ervilhas são amarelas. Então, é isso que eu coloco, ó. 75% amarelo e só 25% é verde. Esse é o meu fenótipo. Então, ó, 25%, 75% é amarela e 25% é verde. O que que é o meu genótipo? O meu genótipo é a proporção das letrinhas. Acho que fica mais fácil assim, né? São as letrinhas. Então, ó, 25% Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho e 25% Vzinho, Vzinho. A minha proporção, se a gente for passar isso aqui para fração, fica 1:2:1. É só dividir isso aqui por 25. Divide tudo por 25. Então, ó, 25 dividido por 25 dá 1. 50 dividido por 25 dá 2. E 25 dividido por 25 dá 1. Então, essa é a nossa proporção. Essa 1:2:1 é igual o pedreiro quando vai fazer obra em casa, sabe? Que é uma lata de brita para uma lata de cimento, para duas latas de areia. É a mesma coisa, é a proporção que aparece. Então, ó, aqui a gente coloca, tipo, 1:2:1, porque depois, que nem o exercício que a gente vai fazer, ai, apareceram 120 amarelas. Qual que é a proporção? Aí é só multiplicar pelo fenótipo, por essa proporçãozinha que a gente encontrou. Então fica mais fácil a gente fazer assim, tá? O fenótipo dá para colocar de duas formas. Ou você coloca em porcentagem, 75%, ou você coloca em fração, tipo 3/4. Então, ó, são 3/4 amarelo e 1/4 verde, que eu esqueci de colocar aqui. Uhum. Então, ó, a nossa F2, o que que aconteceu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém abriu o microfone? Ai, fiz sem querer, desculpa. Ah, não, tranquilo. Então, ó, essa aqui é a geração dos pais, aquela primeira que a gente tinha, onde tudo é puro. Aqui é verde puro e aqui é amarelo puro. Cruzei pela primeira vez, nasceu tudo amarelo. Cruzei de novo, essa que nasceu tudo amarelo. Aí vão nascer 3 amarelas e uma verde. Esse é o meu fenótipo. 3 amarelo, uma verde. Então, 75% é amarelo, 25% é verde. Ou 3/4 amarelo e 1/4 verde. Certo? E o genótipo é o que está aqui embaixo, ó. É 25% homozigoto dominante, 50% heterozigoto e 25% recessivo. Agora eu separei alguns exercíciozinhos para a gente fazer dessa parte. Então, para quem não entrou no começo, eu peguei o conteúdo junto com o Argos e eu separei em várias monitorias para não ficar muita coisa de uma vez. Então, daquela listinha que o Argos tinha passado para vocês, alguns exercícios eu vou fazer hoje, outros na próxima, porque já são da segunda lei de Mendel, ou são de herança ligada ao sexo, então já é um conteúdo diferente. Então, hoje a gente vai fazer da primeira lei de Mendel. Então, ó, esse primeiro exercíciozinho aqui é do quadrado de Punnett. Então, ó, vou dar uma dica para vocês, ó, que eu sempre uso quando eu vou fazer exercícios de genética. Grifa tudo. Grifa tudo. Pega uma caneta, pega um lápis, grifa, separa tudo que está escrito
porque fica mais fácil na hora da gente fazer. Porque às vezes só lendo a gente não consegue separar direitinho o que é para fazer. Então escreve, grifa, escreve de novo embaixo, só as partes importantes. Então, ó, realize o cruzamento entre uma planta de sementes amarelas, ou seja, é dominante, e homozigoto. Ele já está falando para a gente, é homozigoto e dominante. Então é tesão, vezão. E uma planta de sementes verdes. Aí a segunda coisa que o exercício fala: suponha que haja uma autofecundação. Então, depois desse cruzamento que eu fiz, ele vai se autofecundar, que as ervilhas têm essa característica. Qual vai ser a proporção do fenótipo e do genótipo da minha F2? Então, ó, já coloquei bonitinho aqui, ó. Vamos, é isso que eu faço quando eu estou resolvendo um exercício, ó. Primeira coisa, vou ver a primeira coisa que o exercício está falando. Realizar o cruzamento entre uma planta de sementes amarelas, dominante homozigoto. Então, ó, eu já separo lá em cima, ó. É amarelo? Então é dominante, é homozigoto. Eu vou chamar de azão, azão, ou vezão, vezão. A letra que você quiser, tá? Letra não tem problema. E uma planta de sementes verdes. Então, ó, vamos analisar. Se o exercício falou para mim que o amarelo é dominante, o verde só pode ser o quê? Recessivo. Então, toda vez que o amarelo aparece, é porque tem o gene amarelo. Se está expressando o verde, significa que não tem nada de amarelo. Porque se tivesse um vezão escondido lá no meio, já ia ser amarelo, não ia ser verde. Sua reunião será encerrada em 10 minutos. Ó, gente, se terminar a reunião e a gente não tiver terminado aqui ainda, aí eu abro outra sala, tá bom? Então, ó, o meu verdinho, então, vai ser o quê? Recessivo. Ele é homozigoto, que é vizinho, vizinho, mas ele é recessivo. Então, ó, o meu amarelo é dominante, é homozigoto, eu vou chamar de azão, azão. Então, ó, a minha F1 de um lado é 100% azão, azão. Do outro lado, o meu verde, eu sei que ele vai ser recessivo porque o outro é dominante. Então, só sobra recessivo. E o homozigoto também, então vou chamar de azinho, azinho. Então, do lado de cá, 100% vai ser azinho, azinho. Se é para eu fazer a primeira parte cruzando os dois, eu vou cruzar. Então, ó, vou separar aqui, ó, o azão do azão, dessa aqui, e o azinho, azinho dessa aqui. E vou fazer o quadradinho de Punnett ou a multiplicação por chuveirinho. Azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho. Vai ser o quê? 100% azão, azinho. Então, ó, o que é o fenótipo? É o que eu estou vendo. Então, eu olho para as minhas ervilhas e 100% delas nasceu amarelo. Aí eu coloco 100% amarelo. Agora eu vou ver o meu genótipo. O genótipo são as letrinhas, é o que está dentro do meu genoma. Eu olho e 100% é o quê? Azão, azinho. Aí eu coloco lá, fenótipo 100% amarelo. Genótipo 100% azão, azinho. Essa é a primeira parte do meu exercício, já está pronta. Agora a gente vai para a segunda parte. Então, ó, suponha que haja uma autofecundação. Qual é a proporção fenotípica e genotípica da minha F2, que foi esse segundo cruzamento? Agora eu vou cruzar entre o azão e o azinho, junto com o azinho, azinho. Esse exercício foi o que o Argos tinha passado para vocês em sala. Só que assim, eu acho que ele escreveu de um jeito meio diferente, porque se é uma autofecundação seria entre azão azinho e azão azinho, não azão azinho e azinho azinho. Mas eu vou fazer do jeito que ele colocou aqui. Então, ó, o que que acontece? Vou separar a minha planta do meu primeiro cruzamento aqui, ó. O azão e o azinho, tá aqui. E agora a minha pura verdinha, azinho, azinho. Então, ó, o azão com azinho tá aqui. O de baixo vai ser a mesma coisa, azão com azinho. E do lado de cá vai ser azinho com azinho e azinho com azinho. Então, o que que aconteceu? 50% vai nascer amarelo, porque tem o azão, que é a característica dominante amarela, e 50% vai nascer verdinho. Então, o meu fenótipo, que é aquilo que eu estou vendo, é isso. 50% amarelo, 50% verde. O meu genótipo é o quê? O que está acontecendo? 50% nasceu azão, azinho, e 50% nasceu azinho, azinho.
Então, eu posso dizer que a minha proporção é de 2 para 2. Nasceu 2 desse para 2 desse. Ou 1 para 1. Tanto faz, tá bom? Eu posso dizer que é 1 para 1 ou 2 para 2. Alguma dúvida Olha, desse? mas então, por que sendo uma autofecundação seria azão, azinho, azinho, azinho? Porque, Ele tipo, colocou. Eu não sei. Esse exercício eu tirei do slide dele. Assim, sendo uma autofecundação, é. seria azão com azinho e azão com azinho. Mas E aí por o quê? resultado, e aí o resultado daria diferente, né? A Aí o proporção. resultado daria exatamente a proporção que a gente tinha feito antes. Ia dar 3 amarelos para um verdinho. Só que ele fez assim no slide dele e não vou questionar, né? Eu acho que deve ter faltado O alguma Argos gosta de coisa. complicar as coisas, velho. Eu acho que deve ter faltado alguma coisa no enunciado, alguma coisa assim. Então, ó, vamos lá. Então, Agora começa a ficar mais divertido os não, exercícios. gente, é porque, veja bem, é isso que confunde a gente na prova. Tipo, por É, uma mínima questão, letra ali, um a resposta vai ser detalhezinho. errada. Pois é. Só que assim, nesse caso teria como você, tipo, argumentar com ele, né? Não, se é uma autofecundação, seria azanquazinho, azanquazinho. Mas nesse caso estava só no slide, né? Esse não era da lista de exercício. Esse aqui eu acho que era, se eu não me engano. Esse aqui acho que era da lista de vocês. Então, ó, em um experimento, um engenheiro agrônomo preparou um conjunto de plantas por clonagem, utilizando uma planta matriz que originalmente tinha folhas verdes. Esse conjunto de plantas foi então separado em dois grupos. Lembrando que são tudo clone, certo? Então o genótipo é tudo igual. Foram mantidos de maneira idêntica, exceto a luz. Um grupo ficou numa luz belezinha, maravilhosa, e o outro grupo foi pro escuro, ficou no escuro. Depois de alguns dias, o engenheiro agrônomo responsável observou que o grupo que estava na luz continuou com as folhas lindas, verdinhas, belezinhas. E o grupo que estava com as folhas que estava no escuro ficou com a folha amarela. No final do experimento, a gente pode dizer o quê? O que que aconteceu? Ó, separei grifadinho aqui pra gente, ó. Se foram plantas obtidas por clonagem, significa que o genótipo é idêntico, porque são clones. É idêntico, idêntico, idêntico. Então, o meu problema não é genótipo. Esse conjunto de plantas foi tratado de maneira idêntica. A diferença foi a luz, foi o ambiente. Então, uma tinha luz, a outra não tinha. O grupo que estava na luz ficou com a folha verde. O grupo que estava no escuro ficou com a folha amarela. Então, agora vamos analisar as nossas opções aqui, ó. O que que aconteceu com esses grupos? Os fenótipos e os genótipos foram idênticos? Não, porque fenótipo é aquilo que eu estou vendo. Eu vi que uma ficou amarela, outra ficou verde. Então, os fenótipos não foram iguais, os fenótipos foram diferentes. Genótipos e fenótipos diferentes? Também não, porque o genótipo é idêntico, é igualzinho, porque os dois são clones, né? É tudo clone. Fenótipos diferentes, mais fenótipos iguais. Não, a gente já falou que os fenótipos são diferentes, né? Porque fenótipo é aquilo que eu tô vendo. Então, ou nasceu amarelo ou nasceu verde. E a D que é a certa, né? Os genótipos são iguais, sim, porque são clones, e os fenótipos são diferentes. Porque lembra que eu falei antes que o fenótipo ele é influenciado pelo ambiente? Então, o gene pode ser igualzinho, mas se uma fica no escuro e outra ficar no claro, a folha vai mudar de cor. Alguma dúvida nessa aqui? Eu acho que isso é um não. Então vamos lá, uma das ervilhinhas. Então, ó, essa aqui é legal porque tem pontinha. As ervilhas, né, conforme a gente viu com o Mendel, a cor amarela é dominante em relação à verde. Então, do cruzamento de indivíduos heterozigotos, nasceram 720 descendentes. Assinale a opção cujo número corresponde à quantidade de descendentes amarelos. Tipo, a pessoa já fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Inclusive, essa questão caiu no nosso Sayagro. Eu já tinha feito o slide antes, então essa eu sabia de cor. Então, ó, a proporção do Mendel é o quê? 3 quartos de amarelo e 1 quarto de verde. Ou seja, 75% vai nascer amarelo e 25% vai nascer verde. Ó, gente, falta 1 minuto e meio, mais ou menos, para acabar esse negócio. Vocês querem que abra outra já?
Para dar tempo de fazer com calma? Acho que é melhor, né? Eu acho melhor. Então tá, eu vou interromper aqui, aí a gente volta desse slide, tá bom? Rapidinho. Eu emendo esse vídeo. Então tá, acho que já começou a gravar aqui. Então, vamos lá. Opa, paramos no da ervilhinha aqui, ó. Então, ó, esse da ervilha, ele, assim, dos exercícios de genética, de primeira lei de Mendel, é o que mais aparece. Então, eles vão te dar uma quantidade que nasceu, tipo, de ervilhas, nasceu tantas dessa cor, ou tantas com essa característica. Inclusive, tinha uma na prova que era de flores, eram cores de flores, flores vermelhas, brancas e rosas. Se eu não me engano, acho que era Flor Maravilha. Então, assim, são exercícios assim que aparecem. Eu vou procurar esse exercício da Maravilha, aí eu coloco na próxima monitoria da gente pra gente fazer. Então, ó, esse aqui é muito bonitinho. Então, ó, voltando. As ervilhas, né, de acordo com o que Mendel falou, elas são separadas por cores. Então, o amarelo é dominante em relação ao verde. Se eu sei que é dominante, amarelo vai ser o quê? Vezão, vezão. Se eu sei que é dominante em relação ao verde, significa que o verde é o meu recessivo. Então, ele vai ser vezinho, vezinho. Ou outra letra, tá, gente? Vocês podem pôr a letra que vocês quiserem. Então, do cruzamento de indivíduos heterozigotos, então vamos lembrar, heterozigoto é o quê? Significa que as letras são diferentes. Eu tenho um Vzão e um Vzinho. Então, vai expressar a característica dominante, porque tenho a letrinha dominante, mas vai ter o meu gene recessivo junto, vai ter o Vzinho escondido junto. Então, ó, do cruzamento desses dois indivíduos heterozigotos, nasceram 720 descendentes. Então, ó, foram todos os filhinhos que eles tiveram, 720. Assinale a opção que corresponde à quantidade de descendentes amarelos. Nesse caso aqui, a gente tinha que lembrar da proporção de Mendel. A proporção dos fenótipos, que de 4 filhinhos, 3 vão nascer amarelinhos e um vai nascer verde, ou 75% amarelo e 25% verde. Então, ó, aqui eu coloquei duas formas diferentes de fazer, para ficar fácil. A primeira é com porcentagem, que, né, teoricamente seria a forma correta de fazer, a forma mais bonitinha, mais bem elaborada. Então, ó, vamos lá. 720 são os descendentes que eu tenho. Então, é o total. Se é o total, corresponde a 100% dos filhinhos. Então, ó, você tem 100%. As amarelinhas, elas são 3/4 ou 75% do total. Então, ó, se eu quero descobrir 75%, eu ponho 100% embaixo de 75%. E o X do lado de lá, que é a quantidade que eu quero descobrir. Então, ó, aqui é só fazer igual a gente fazia lá no ensino médio. 720 vezes 75, de um lado aqui, multiplica cruzado, né? Assim. E x vezes 100, do lado de cá, vai dar 100x. Então, ó, 100x vai ser igual a 720 vezes 75, vai dar 54 mil. Aí, esse 100 que está do lado de lá, passa para o lado de cá dividindo. Então, ó, se está multiplicando, ele vai inverter a propriedade dele, ele vai passar para cá dividindo. 54 mil dividido por 100 vai dar 540 ervilhas amarelas. Então, você vem e marca 540 ervilhas amarelas, certo? Esse aqui é o jeitinho de fazer, todo elaboradinho, todo estruturado. Aí, do lado de cá, tem um jeitinho um pouco mais simples, né? Mas às vezes confunde a cabeça da gente. Então, ó, aqui é fazendo usando proporção, usando fração. Eu sei que 3/4 das minhas ervilhas vão ser amarelas. Então, 3/4 é o quê? É o 3 dividido pelo 4, certo? Então, eu vou multiplicar 3 por 720, vai dar 2.160. E divido por 4 depois, dá 540. Então, são duas formas diferentes de fazer. Você pode escolher qual forma você quer fazer, certo?
Alguma dúvida? Nossa, você falando aí tá tão fácil. Ó, então pra saber, ô Sidneia, pra saber se vocês, tipo assim, estão zero bala, qual seria a proporção de ervilhas verdes nesse exercício aqui, ó? Proporção de ervilhas verdes, pra saber se vocês estão zero bala. 180. Exatamente, seriam 180. Dá para fazer dos dois jeitos, né? Dá para pegar o 720, que é o total, e subtrair 540, eu chego em 180. Ou dá para você fazer toda a conta de novo, só que aí, ao invés de usar 75%, você usa 25%, que é o verdinho, certo? Ou aqui, ao invés de usar 3 quartos, você usa 1 quarto. Os dois vão dar a mesma coisa. Eu fui fazer o cálculo inteiro, eu usei um quarto, veio. Mas tá E aí, certo. E é bom fazer assim, porque aí a gente treina. Tipo assim, porque você faz o mesmo exercício duas vezes, então você estuda duas vezes. Eu acho que é melhor fazer assim, né? Então, gente, ó, daquela listinha foram esses que eu separei pra gente fazer. Aí na próxima monitoria, aí a gente vai falar da segunda lei de Mendel. Aí entra a parte, começa a entrar a parte de estatística, né? Que a maioria não é muito fã. E depois a gente já vai começar a ver as heranças ligadas ao sexo, que é aqueles quadradinho, bolinha, aí a bolinha tá preta, a bolinha tá branca, aí do nada não tem mais bolinha preta, depois tem bolinha preta. Aí vocês vão ver que não é tão difícil, tá? É só separar, colocar coloridinho. Tipo, eu gosto de deixar as coisas coloridinhas, porque aí eu entendo melhor. Eu não sei os Eu outros, né? lembro que isso daí que você falou de bolinhas pretas, quadradinhos, caiu na prova, só que a gente não tinha aprendido isso ainda. Pois é. Tá? É Inclusive, um fiquei muito exemplo, feliz que eu tirei sabe? 10 no Sayago. O pessoal da minha sala queria me matar. Quem foi a pessoa que tirou 10? Até Ah, na agora minha eu não sala também falei duas que eu. pessoas tiraram. Ah, mas é bom. É porque assim, o 10 não significa que você acertou 100% das questões, né? Eles pegam a pessoa que mais acertou e essa pessoa vira o 10. Aí sobe a nota de todo mundo, né? É bom por isso, né? Porque sobe a nota de todo mundo. Ah, Então, gente, ó, E essa a nota foi. do Sayago tá onde? Eles mandaram numa planilha no Excel. Tá lá no grupo. Quer dizer, eu não sei se mandaram no grupo de vocês, mas eles mandaram naquele grupo de. mandaram. Tá nos 3 grupos que a gente tem, tá? Anota lá já. Ah, então tá lá. sim, mandaram no grupo. Aí é só você pegar lá a planilha, ver o seu semestre, ficar lá e tá lá. E o seu As RA, notas. tipo assim, só que o RA Sim. tá sem os zeros na frente, tipo assim. Então, o meu que é 00, esqueci o resto da meia, esqueci. Assim, não tem os zeros, é só o número final do RA, sem os zeros na frente. Então, gente, ó, foi isso que eu separei para nossa monitoria de hoje. Aí nas próximas, aí a gente já